Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas substantivas. O que são as orações subordinadas substantivas? São as orações que exercem as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto, tendo a mesma função que o substantivo na estrutura frásica. Então, as orações subordinadas substantivas começam maioritariamente com as conjunções integrantes que e se, e são classificadas conforme a função sintática que exercem na oração. Então, se eu tenho uma oração que exerce a função de sujeito da minha oração principal, logo eu vou ter uma oração subordinada subjetiva. Tá? Então, oração subordinada subjetiva é aquela que exerce função de sujeito da oração principal. Então, eu tenho lá, é necessário que vocês prestem atenção em mim. É preciso que a vacina para essa doença seja criada. Então, é necessário que vocês prestem atenção em mim. Algo é necessário. Se eu pego a minha oração principal, pego o verbo e faço a pergunta quem, quando a gente faz a pergunta quem é o verbo, a gente acha os termos chamados de sujeito. A gente está falando sobre ele, né? Então, é necessário. A gente está falando que alguma coisa é necessária. E aonde está essa alguma coisa? Na minha oração subordinada. Então, toda a minha oração subordinada está funcionando como sujeito. Então, ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. A mesma coisa no segundo exemplo. É preciso que a vacina para essa doença seja criada. Quem é preciso? Que a vacina para essa doença seja criada. Então, algo é preciso. E que algo é esse? Está aqui na minha oração subordinada subjetiva. Então, é outra oração em que funciona como sujeito da minha oração principal. Ai, Alba, mas é muito complicado, acho a análise sintática muito difícil, o período simples para mim é mais fácil. Ótimo! A gente transforma esse período composto num período simples. Como? Pega toda a oração subordinada e substitui por uma única palavra. No caso aqui, eu vou usar o isso. Se eu fizer isso aqui. Quem é necessário? Isso. É necessário isso. Se eu achar a função sintática da palavra isso, eu logo sei que toda aquela oração subordinada que estava aqui também vai ter a mesma função sintática. Então, quem é? Isso. Então, já sei que isso é o sujeito. Aí, eu coloco aqui, ó, na ordem, o sujeito vindo primeiro, ó, ordem direta. Isso é necessário. Quem é? Isso, sujeito. É necessário, predicado. Então, eu já sei que toda aquela minha oração está funcionando como sujeito. Ok? As orações subordinadas substantivas objetivas diretas são aquelas que funcionam como objeto direto da minha oração principal. Exemplo: quero que todos fiquem bem. Pego lá a minha oração principal, vamos analisar. Quero. Quem quero? Eu. Então, o sujeito é um sujeito oculto, eu. Eu quero. Parei no verbo. Eu quero. Opa, eu quero o quê? Eu já sei que esse verbo ele precisa ter um complemento, ele tem uma transitividade. E a pergunta dele é totalmente direta. Quero o quê? A própria pergunta não tem o auxílio de uma preposição. Então, eu já sei que ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele vai ter como complemento um objeto direto. E quem está completando esse verbo da minha oração principal? A oração subordinada. Que todos fiquem bem. Então, que todos fiquem bem é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Um segundo exemplo. Beatriz deseja que as aulas presenciais voltem. Oração principal, Beatriz deseja. Quem deseja? Beatriz. Então, Beatriz é o sujeito da minha oração principal. Beatriz deseja. Deseja o quê? Que as aulas presenciais voltem. Então, toda essa minha oração funciona como um complemento desse meu verbo, que também é um verbo transitivo direto.
Então, toda oração funciona como objeto direto. Então, ela é uma oração substantiva, objetiva, direta, tá? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí, eu fiz o mesmo esquema da anterior. Substituir toda a minha oração subordinada por uma única palavra, que foi o isso. Quero isso. Quem quero? Eu, sujeito oculto. Eu quero. Quero o quê? Isso. E o isso está ocupando o lugar de objeto direto. Então, se ele substituiu toda a minha oração e o isso tem papel de objeto direto, logo a oração também terá. O mesmo caso de Beatriz. Beatriz deseja quem deseja Beatriz. Beatriz é o sujeito. Beatriz deseja. Deseja o quê? Isso. Então, o isso é o objeto direto do verbo desejar. Então, se ele aqui está no lugar de tudo que ela deseja, que é a oração subordinada, e ele é um objeto direto, logo essa oração subordinada também será um objeto direto. Orações subordinadas substantivas objetivas indiretas é aquela que tem função de objeto indireto da oração principal. Então, o meu verbo da oração principal vai ser um verbo transitivo indireto, tá? E quem vai completar a ação desse verbo é a segunda oração desse período, que é uma oração subordinada. A minha oração principal precisa dessa oração para que toda essa ideia seja passada. Então, tá lá. As mulheres necessitam. Parei no verbo da minha oração principal. Quem necessitam? As mulheres. Então, eu tenho o sujeito aqui na minha oração principal. Necessitam, tá? Necessitam de que a própria pergunta feita ao verbo tem o auxílio de uma preposição. Então, é uma pergunta indireta. Logo, esse verbo é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, tudo que completa a ação dele é um objeto indireto. Então, toda a minha oração funciona como objeto indireto. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. As crianças precisam de que as aulas voltem logo. Quem precisam? As crianças. Sujeito da minha oração principal, verbo da minha oração principal. Parou no verbo. Então, toda a minha oração subordinada está completando a ação desse verbo, que é um verbo transitivo e indireto. Quem precisa, precisa de, e tá aqui, ó, a preposição. Então, funciona como objeto indireto, também é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. E aí, eu coloquei lá, né, substituindo toda oração pela palavra disso. Por que disso? Porque é de mais isso. Então, eu fiz aqui uma contração botando disso. As mulheres necessitam. Necessitam de quê? Disso. As crianças precisam. Precisam de quê? Disso. Ambos os verbos são transitivos indiretos e vão ter como complemento um objeto indireto. Substituir as duas orações por uma única palavra. Essa palavra é um objeto indireto. Eu já vi aqui nesse período simples que é um objeto indireto. Então, logo, a oração subordinada também está funcionando como objeto indireto. Ok? E aí, agora a gente vai ver as substantivas completivas nominais. São as orações que funcionam como complemento nominal de um termo de oração principal. Geralmente, do objeto direto da minha oração principal. E esse objeto direto da oração principal sempre será um substantivo abstrato, porque os substantivos abstratos, eles precisam ser completados para que a ideia dele seja completa para a gente, que a gente entenda, tá? Tem um sentido completo. Então, eu tenho lá, ó, tenho certeza de que acharão a cura para a Covid-19, ok? Bem, quem tenho? Aqui é o meu verbo da minha oração principal. Quem tenho? Eu. Então, meu sujeito é um sujeito oculto, eu. Eu tenho. Parei no verbo. Tenho. Eu tenho. Opa, tá faltando alguma coisa? Eu tenho. Tá, tem o quê? Certeza. Então, certeza é o objeto direto da minha oração, do verbo da minha oração principal. Eu tenho certeza. Falei tudo? Não, está precisando completar
essa oração, tá? E aí? Eu tenho o quê? Certeza, tá? Certeza de quê? Então, quem tem alguma coisa. Que coisa é essa? Certeza, tá? Quem tem certeza, certeza de quê? Então, o nome certeza, o substantivo abstrato certeza, precisa de um complemento para que a ideia seja lúcida, completa para a gente. Então, toda a minha oração está completando esse nome certeza, esse substantivo abstrato certeza, que na minha oração principal funciona como objeto direto. Então, ó, que acharão a cura para a Covid-19 é a oração subordinada substantiva completiva nominal, porque ela funciona como complemento nominal do substantivo certeza, ok? Aí aqui embaixo, ó, eu também fiz a substituição, peguei a oração, transformei no período simples e tá lá, ó. Eu tenho o quê? Certeza. Tá, certeza de quê? Disso. Então, disso completa a ideia do substantivo abstrato certeza, que funciona aqui como objeto direto, ok? Então, se o disso é um complemento nominal, logo toda oração que eu substituir P por essa palavra também é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, ok? E agora a gente vai para a última oração subordinada substantiva, que é a positiva. São aquelas que funcionam como aposto da minha oração principal, né? De um termo da minha oração principal. Então, o aposto ele pode ser explicativo, ele pode ser enumerativo. Então, tá lá, ó, não consigo aceitar uma coisa. Toda a minha oração principal, não consigo aceitar uma coisa. Quem não consegue? Eu. Eu não consigo o quê? Aceitar uma coisa. Só que aí eu quero explicar que coisa é essa. Então, eu coloco 2 pontos. Fiquem atentos. As orações subordinadas a positivas, né? Substantivas a positivas sempre virão após 2 pontos, ok? Que coisa? Você não ter comparecido à festa, tá? Ah, aqui eu tenho... Aqui. Aqui eu coloquei uma oração subordinada, só que eu coloquei uma oração subordinada não desenvolvida. Vamos desenvolver, que a gente ainda não está trabalhando as orações subordinadas não desenvolvidas. Não consigo aceitar uma coisa. Que você não tenha comparecido à festa. Pronto, desenvolvi, ok? Não consigo aceitar uma coisa, 2 pontos, que você não tenha comparecido à festa. Então, toda essa minha oração subordinada funciona como aposto. De que termo? Uma coisa. Ele está explicando, né? Ele está explicando o que eu não consigo aceitar. Então, tem função sintática de aposto explicativo. Então, toda essa oração aqui é uma oração subordinada substantiva apositiva, ok? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês, né? E até a próxima aula, com certeza. Beijinho, fiquem com Deus.